pessoal, tudo bom? Tudo bom, Célio? De volta aqui com o CM Debate. Acontece aqui semanalmente aqui no YouTube. Hoje, Alagoas recebe a visita do ex-presidente Lula. Ele está aqui, então, quando vocês virem esse vídeo, já vai ter passado, né, essa visita. Então, existe uma mobilização da classe política em relação a isso. O tema da gente, nesse primeiro bloco, ele fala das pesquisas, da quantidade de institutos de pesquisas que estão fazendo seus levantamentos diariamente, sério, e da mudança de vento, né, que você tinha até 3 semanas atrás uma possibilidade de aproximação do Bolsonaro com Lula, e desde a pesquisa da Datafolha, que foi seguida por outras mais sérias, há a possibilidade real de vitória do Lula já no primeiro turno. O que é que você tem a falar dessa quantidade de institutos de pesquisas e a metodologia diferente de cada um deles? O que é que isso vem? Você acha que isso é inédito, né? A gente tem uma eleição tão dissecada por esses institutos? Essa eleição é a primeira com essa novidade desse volume de pesquisas, uma quantidade de institutos, né, que surgiram nos últimos anos, alguns institutos, ou a maioria até já existia, mas não se dedicava com essa ênfase, com esse foco em pesquisa eleitoral, né? Fazia outro tipo de pesquisa. E agora, pelo menos uns 10 institutos estão aí fazendo pesquisa quase que semanalmente. Essa é outra novidade, porque historicamente, os grandes institutos, IBOP, que inclusive virou IPESP, né? IBOP, Datafolha, Vox Populi, né? Instituto Gallup, houve a época dourada desses institutos, e eram pesquisas, no caso de pesquisa eleitoral, você testava o cenário a cada 2 meses, a cada 3 meses. Isso foi sendo encurtado, e nos últimos anos, mas principalmente agora, de 2 anos para cá, nessa temporada para a campanha, para a eleição de 2022, os institutos passaram a fazer, toda semana tem realmente, não é força de expressão, né? É a realidade, toda semana a pesquisa eleitoral pretensamente de alcance nacional, os institutos anunciam que são pesquisas nacionais, e isso causa realmente um efeito, né? Tem um impacto nos acordos, nas decisões. No processo como um todo, né? Quase em tempo real. Isso. Quando você coloca uma eleição onde o Bolsonaro se aproxima do Lula, uma pesquisa onde o Bolsonaro se aproxima do Lula, você tem a aproximação de grupos. Isso. O contrário é a mesma coisa. Quando o Lula passa perto de ganhar no primeiro turno, algumas pessoas pulam do barco do Bolsonaro. Quer dizer, toda a movimentação política, ela se dá em consequência da divulgação dessas pesquisas. Por isso, a importância disso, né? Sem dúvida. Não à toa, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, um pouquinho daqui a pouco, eu vou voltar para falar mais das pesquisas, mas não à toa existe, de novo, né, uma briga aí no Congresso Nacional para limitar as pesquisas, né? E o que é outro debate, se é democrático ou não. Se é democrático, os veículos e a imprensa de modo geral, na sua maioria, na maioria, defende, como é hoje, que você pode divulgar pesquisa até no dia da eleição. Né? Você divulga a pesquisa no dia da eleição, desde que, há 30 anos, há mais de 30 anos, desde que o Datafolha e o IBOP, principalmente Datafolha, começou com isso. Não é a primeira vez que setores do Congresso Nacional tentam limitar a divulgação de pesquisa, né? Não, uma semana antes, na última semana não pode mais divulgar. Enfim, esse é um outro debate, ou melhor, é um aspecto desse debate. Acho que tem que haver a pesquisa, claro que tem que haver os critérios, tem que ser rigorosos, tem que haver uma maneira de você aferir a população, tem que ser transparente, saber daqueles dados, como foram coletados, enfim, etc. Mas acho que tem que sair a pesquisa todos os dias mesmo, enfim, porque aí seria cerceamento, realmente. Qualquer tipo de limitação aí, eu acho que fere a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Tem um outro aspecto, Célio, que eu queria que você comentasse.
existe a diversidade de institutos e a diversidade, naturalmente, de contratantes também. Sim. Hoje existe um ente no nosso sistema brasileiro, que são as fintechs, esses bancos, agências de fomentos, que eles tentam informar seus correntistas, as pessoas que acreditam no que os bancos dizem, sobre a questão do futuro próximo, do futuro longo, e naturalmente que eles se abraçaram com o Instituto de Pesquisa e soltam quase que quinzenalmente levantamentos internos e externos, alguns são internos, só os correntistas, e externos, com o quadro, né, a fotografia do momento. A pesquisa é a fotografia do momento. Isso. Aí você tem o XP com o IPESP, você tem o BTG com outros, tem várias... Pactual. O Pactual, vários bancos. Você acha esse movimento da democracia? Você tem alguma preocupação com essa junção? Não dá para dizer que está tudo bem aí, né? Sem querer incentivar nenhuma teoria da conspiração, mas cá entre nós, eu não, naturalmente, por mais que tenha o espírito aberto, democrático e tal, não dá muito, não tem muita simpatia, não dá muito para confiar cegamente nos interesses de quem move milhões e milhões e bilhões no topo da coisa financeira, e naturalmente não vai jogar dinheiro fora, né? Então, esse é um lado meio nebuloso, eu considero, que as pesquisas eleitorais virem aí um oba-oba generalizado e com muito dinheiro justamente do topo da pirâmide, né? O sistema financeiro. A desconfiança natural é que a pesquisa pode tem seus candidatos, né? Esses contratantes têm seus candidatos, enfim. Essa também é uma novidade, né? Esses XP, BTG Pactual, Real Big Data e tal, e contratantes particulares, e não o veículo de comunicação, né? Como era, que a contratação era praticamente exclusiva dos veículos de comunicação. Um sindicato ou outro. Um sindicato ou outro, mas o forte eram as pesquisas dos meios de comunicação, que contratavam naturalmente para dar informação, né? Uma informação valiosa, que dá audiência, enfim. Hoje são pesquisas para que o investidor saiba daqui um pouquinho mais adiante onde é que ele vai, o dinheiro dele está melhor para onde. Isso, exatamente. Né? Então, acho que é uma finalidade, um objetivo um tanto quanto meio duvidoso, mas, enfim, se é legal, se está dentro das normas, se atende isso, então, eu acho que está aí, é uma realidade, né? Um aspecto aí é que eles começam um volume maior de pesquisas, um número maior de institutos, a gente tem uma variedade e uma diferença de números que, em algum momento, parece estar dentro de uma gradação, né? De uma lógica pertinente. Em outros não faz sentido nenhum, por exemplo, que um instituto como o IPESP ou o Datafolha mostre nesse caso, né, o Lula liderando com 15, 18 ou 20 pontos à frente do Bolsonaro, e no dia seguinte ou 3 dias depois um outro instituto diga que essa diferença é de 5 pontos. Aí tem alguma loucura no meio, né? Ter 20 pontos para 5, para 8, está bem longe de qualquer margem de erro. Né? Os institutos de pesquisa, eles passaram por um problema na eleição passada, que eles demoraram a prever algumas viradas. No Rio de Janeiro, com o nosso juiz, que hoje já está afastado. Em Minas Gerais, a Dilma era líder e acabou em terceiro. Não prever o Zema só nos 3 dias. E, naturalmente, isso cria um ambiente para discursos de conspiração, né? Dizendo a pesquisa tenta colocar números falsos e a realidade se impõe 3 dias depois e tal. Então, aí começa a existir algumas ferramentas que elas agregam todas as pesquisas para criar um cálculo, mais ou menos. O Estadão faz isso, Poder 360 está fazendo isso também. Eu achei essa uma ideia interessante, essa do Estadão, né? Ao invés de
Outros fizeram, é verdade, mas eu digo de um grande veículo, né? Ao invés de... Como o Datafolha, o nome já está aí, Instituto ligado, né? E exatamente, é a tradução da Folha de São Paulo. Então, o seu concorrente nunca teve lá O Estadão publicava historicamente as pesquisas do Ibope, né? Em contraposição às pesquisas do Datafolha. Mas esse ano criou esse índice que faz um estudo de todas as pesquisas, as 15 pesquisas, e chega a um índice, né? Eu achei interessante essa iniciativa, esse método. Não sei se ele, aí não sou um técnico, não conheço minúcias, se há alguma contestação mais séria a esse tipo de metodologia, mas eu achei interessante. O que, nessa questão dos números, da diferença, é que nas últimas 2 semanas, sei lá, eu acho que ficou um pouco mais na linha da vantagem do Lula mais ampla. Isso. Alguns, não necessariamente com a vitória certa no segundo turno, mas pelos números do IPES e principalmente do Datafolha, essa... É uma possibilidade que tem que ser considerada. Essa alternativa é bastante plausível, né? E o contexto que eles colocam é que a rejeição do Bolsonaro não baixa. Pelo contrário. Sim. Ela vem aumentando de forma gradativa e até os próprios aliados do Bolsonaro alegaram que a alta do combustível, a inflação, isso vem impactando na rejeição do Bolsonaro, tanto que eles estão fazendo um projeto aloprado aí para diminuir o preço do combustível, a fósseis, enfim. Isso. Aí é uma avaliação pessoal, naturalmente, a gente faz avaliações pessoais. Qual a possibilidade do Lula ganhar essa eleição no primeiro turno ainda? Toda eleição, a eleição polarizada, vamos tirando a coisa de ser da briga, da violência, do ódio e tal, polarizada no sentido de 2 candidatos na cabeça, né? Só 2. Quando isso acontece, foi aconteceu em Alagoas nas 2 últimas eleições para governador, na vitória do Renan Filho, né? Não há um segundo bloco, um segundo pelotão, né? Que se fala, não aparece o segundo pelotão com números significativos. Então, se são 2 candidatos lá mais adiante, o primeiro candidato, se descolar um pouco, não precisa abrir 20 ou 30 pontos. Se ele abrir 10, 12 pontos no primeiro turno, e o terceiro colocado ficar muito lá para trás, essa diferença de 10, 12 pontos vai garantir uma vitória no primeiro turno. E é o que está se desenhando. Nesse momento, esse quadro. Aliás, nesse momento, não. Porque até agora, a terceira via é ficção científica. Isso. Não existe nenhum candidato em terceiro lugar, de terceira via em terceiro lugar, que se aproxime do Lula e do Bolsonaro. Se os 2 continuarem lá, na frente, e em terceiro lugar... Então, se você tem Lula na casa dos 30, 40 e o Bolsonaro 20 para frente, mas o terceiro colocado tem 8, 7, 6, essa soma não vai chegar no primeiro colocado. Não. Hoje, eu acho que, a não ser que todos os dias, né, um fato político pode causar um terremoto e pode mover aí o eleitorado e tal, não é o que a gente tem visto desde o ano passado, desde que o Lula saiu da prisão, que voltou à plenitude da sua atuação com os direitos políticos, em nenhum momento apareceu uma situação em que a gente tenha uma eleição embolada, com mais nomes além do Lula e do Bolsonaro, né? Então, as pesquisas estão aí. A possibilidade é real. A possibilidade é real, toda semana vem aí, salvo alguma reviravolta, né? A eleição está perto, está chegando, apesar de toda da sua base apaixonada e fanática, de fato, uma rejeição de 50%, 60%, o cara precisa operar algum milagre para ganhar uma eleição com a rejeição dessa, que é a rejeição do Bolsonaro, né? Então, acho que hoje ainda, a gente já disse isso outras vezes, mas hoje ainda é sim a possibilidade real do Lula levar no primeiro turno, né?
É isso, gente. É basicamente isso que a gente falou. A gente vai estar acompanhando pesquisas o tempo todo, pipocando, né? Vai estar acompanhando e vai ver essa possibilidade de vitória do Lula do primeiro turno, a possibilidade de uma aproximação do Bolsonaro com o Lula, a possibilidade da terceira via, enfim, né? Mas hoje o retrato do momento é esse. Sim. Hoje está mais próximo o Lula ganhar no primeiro turno do que acontecer qualquer uma das outras duas possibilidades. Exatamente. E só para a gente fechar, para não esquecer, o detalhe do tal do voto útil. Isso. Uma velha ideia, desde sempre se fala. Hoje, o voto útil é o terror do Ciro Gomes, né? Exatamente. Porque se isso convém várias opiniões de peso, gente, se essa coisa pega mesmo, fortalece ainda mais essa possibilidade da eleição acabar no primeiro turno. Exatamente isso. Com isso aí. Perfeito, Marcelo. Então é isso. Acabando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. Política local, novidade. Isso. Né? Temos um candidato novo ao governo.